Tem alguma colocação. Amanhã eu vou voltar a falar também sobre a pressão, vou mostrar uma parte de pressão também, só para vocês. Se você lembrar do transformador, o que é o transformador? Você tem os enrolamentos primário e secundário. No enrolamento primário, quando você injeta o fluxo magnético, ou seja, corrente elétrica na frequência de 60 Hz, ele vai criar um campo magnético, ora no sentido contrário. Esse campo magnético ele vai seguir um caminho de um certo ciclo de esterese. Talvez você esteja lembrado do ciclo de esterese magnético. E esse ciclo de esterese magnético, o que acontece? Como ele movimenta os domínios magnéticos, ora num sentido contrário, primeiro você vai ter uma perda por esse ciclo magnético. Mas esse material também, o material de ferro, é um material condutor. Sendo material condutor, ele vai induzir, então, correntes elétricas parasitas, que vão criar uma circulação de corrente e, consequentemente, essa circulação de corrente no material condutor, ele gera uma certa perda, ou seja, esse material condutor também tem uma certa resistência elétrica. E se a resistência elétrica não for muito grande, esse material, então, ele vai ter uma perda, porque as correntes que vão fluir através dele, que tem o fluxo magnético e as correntes vão ser perpendiculares a esse fluxo, então são correntes que não são tão pequenas, então você vai ter uma perda ali grande. Só que nós estamos trabalhando nas correntes de modo comum e diferencial. Em alta frequência, nós estamos falando de frequências de 50, 60, 100 MHz, então são frequências muito altas. Então, em frequências muito altas, se o teu material magnético, que tem uma certa permeabilidade magnética na ordem de 200, por exemplo, que é o caso dos ferrites, mas ele não for um material isolante, então ele é material ferromagnético e isolante ao mesmo tempo. Então, sendo isolante, então essas correntes vão ser muito baixas, então ele não vai ter essa perda por correntes elétricas parasitas. Então, consequentemente, ele consegue funcionar esse fluxo magnético, ele consegue, então, ter esse fluxo magnético em alta frequência. Eu digo fluxo magnético porque, ora, o fluxo vai ser num sentido, ora vai ser no sentido contrário. E, provavelmente, também vai acontecer que a perda pelo ciclo de esterese vai ser uma perda bem menor. Só que, então, nesse caso, você tem que trabalhar com materiais que sejam materiais ferromagnéticos ou materiais magnéticos e, ao mesmo tempo, isolantes. Entende? Então, por isso que você utiliza esse ferrite aqui, ó. Se nós olharmos nesse ferrite aqui, ó, vai acontecer que ele tem uma curva de impedância que obedece isso aqui, ó. Ele vai a 10 ohms, em 10 MHz ele vai a 50. Isso aqui é, por exemplo, quando ele tem uma meia volta, na verdade. Meia volta, então, na verdade, ele só vai. Meia volta, ele só vai. Ele não vai e volta. Aqui, por exemplo, ele vai em uma volta, retorna, depois ele vai de volta e vem aqui. Esse aqui, provavelmente, a gente pode considerar que seja uma volta e meia. Então, por exemplo, uma volta e meia, ele vai até 10 MHz, em 100 MHz, na verdade aqui, ó, então, 20, 30, 40, 50, 60. 60 MHz ele atinge mais ou menos o máximo dele, que é em torno de 800, aqui é duas voltas e meia, 800 ohms e depois ele decai. Isso porque ele passa a ter um efeito capacitivo também, ou seja, as voltas dos enrolamentos, elas funcionam como tendo um acoplamento capacitivo entre ambos. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Deixa eu ver, ok, não tem nada. Ok, então é tranquilo. Então, isso quer dizer o seguinte, ou seja, esse material, ele tem efetivamente um certo valor de impedância em alta frequência. Por exemplo, essa aqui, o A, que ele é meia volta, na verdade, meia volta, ele seria basicamente só um tubo no qual tem um caminho só, ele não faz o retorno. Mas então ele tem uma indutância menor, mas ele vai em uma frequência até maior, por exemplo, aqui em 100 MHz, ele está com 130, 140 ohms, e mantém mais ou menos 140 ohms até 200, 300, 400 MHz. Mas aí vai depender depois, então, de saber, para a tua aplicação, qual que seria a melhor necessidade. Bem, se nós, então, voltarmos, porque esses aqui, basicamente, a tua preocupação vai ser 30 MHz para cima.
Então, aqui, por exemplo, esse choke, talvez valesse a pena a gente mostrar. Cadê a forma dele? Interessante, aqui não tem. Então, vamos avançar um pouquinho na figura 536. Na figura 536, é só nós lembrarmos aqui, ou seja, esse é um choke. Na verdade, você tem... Espera só um pouquinho. Aqui. Nós temos duas voltas, ou seja, você tem uma volta e uma segunda volta, que seria, por exemplo, aqui, ó. Você tem uma volta, aí ele vem por dentro, deixa eu jogar um pouquinho mais, vamos fazer ele é mais complicado, mais inteiro. Então, ele vem aqui, faz essa volta, e depois ele retorna assim, ou seja, então, você faz uma volta nesse sentido. Quando você faz a volta nesse sentido, ou seja, qual é o sentido do teu enrolamento, você vai querer no segundo enrolamento, como é que é o sentido desse enrolamento. Então, nesse enrolamento, no segundo, ele vai por aqui, depois ele vai por trás, depois ele vem pela frente. Depois ele vai por trás, vem pela frente e vai para cá. Isso para quê? Para que você possa trabalhar com as duas correntes, a corrente I1 e I2, e aí a gente poder construir a forma como você enrola essas bobinas, justamente para você trabalhar com as correntes de modo diferencial e as correntes de modo comum. Então, você trabalha com esses, vamos chamar assim, são 4 terminais. Um terminal na entrada aqui, um segundo terminal na entrada aqui, aí depois um terceiro terminal aqui e um quarto terminal aqui. Isto para quê? Para que você possa, então, representar, voltando agora, as correntes de modo comum e as correntes de modo diferencial, ou seja, que são as correntes que vão existir, então, por quê? As correntes de modo diferencial são as correntes de operação normais. E as correntes de modo comum são aquelas correntes que vão surgir, porque existem planos de terra, de algum modo, ou seja, GNDs nas proximidades dos fios, de modo que exista um acoplamento entre o fio e esse plano de terra. E aí, plano de terra, entenda como sendo um plano qualquer, ou seja, por onde existe uma indutância ou capacitância, que por ali vai existir um fluxo de corrente entre um fio e esse plano de terra, e esse segundo fio e o plano de terra. Então, nós estamos trabalhando aqui, sim, com 2 fios. 2 fios por quê? Porque você está em fase neutra, e, como a gente vai verificar depois, você pode ficar preocupado com fase neutra e terra. Então, de modo que no terra você esperasse que não tivesse nenhuma circulação de corrente, mas a gente vai perceber que vai existir uma corrente que vai ser justamente a corrente de modo comum. Bem, mas aqui, então, analisando, porque a gente já tinha calculado na aula passada, um exemplo em que nós tínhamos uma corrente ID que estava na ordem de 100 miliamperes e uma corrente C na ordem de 4 miliamperes, isto em alta frequência. Mas então a corrente I1 e a corrente 2, ela pode ser dividida então nessas correntes de modo comum e corrente de modo diferencial, em que num fio, você vai, que seria o fio de fase, por exemplo, e o neutro, nós tivéssemos o retorno da corrente de modo diferencial, em que nós teríamos então uma corrente de modo diferencial que vai por um fio e retorna pelo outro fio. E no segundo caso, as correntes de modo comum são correntes que são no mesmo sentido. E aí, como nós já tínhamos calculado em outras vezes, a corrente I1 vai ser IC mais ID, e a corrente 2 vai ser IC menos ID. E aí, como está escrito aqui, resolvendo essas duas equações, a corrente ID é simplesmente multiplicar por menos 1 e 2 menos IC mais ID, então você multiplica por menos 1 aqui, então ID, o IC se simplifica, então ID vai ser I1 menos I2 dividido por 2. E IC, se eu simplesmente somo essas duas correntes, eu somo 529A mais 529B, nós temos que C vai ser I1 mais I2, que multiplica 1 meio, porque I1 mais I2 vai ser igual a 2IC. Então, IC vai ser igual a 1 meio de I1 mais I2. Então, aqui, de novo, vão aparecer essas correntes de modo comum, de modo diferencial, que elas vão existir em baixa frequência. Quando eu falo baixa frequência, é frequências do 150 kHz até os 30 MHz. Então, são as chamadas correntes que vão existir pela emissão conduzida, mas também vão existir as correntes de modo
comum e modo diferencial, porque uma corrente de modo diferencial sempre vai existir, porque são essas correntes que nós esperamos que sejam aquelas que são as operacionais do nosso circuito, ou seja, são as correntes de funcionamento do nosso circuito. Então, essas nossas correntes, elas, de algum modo, elas devem ser minimizadas, mas, na verdade, quem tem que ser minimizado são as correntes de modo comum. Isso por quê? Porque as correntes de modo diferencial são aquelas, como nós já acabamos de falar, são aquelas que são as funcionais, ou seja, são aquelas que geram o funcionamento do nosso circuito. Ou seja, o nosso circuito, ele sempre vai funcionar com as correntes de modo diferencial, correntes que vão e que retornam até a fonte, por exemplo. E aqui, então, a gente vai querer reduzir as correntes de modo comum para que a gente possa reduzir as emissões devido às correntes de modo comum. A gente já tinha lidado isso anteriormente. Então, aqui ele já apresenta de forma mais correta mesmo. Lembra aquilo que nós tínhamos comentado com você lá nas emissões irradiadas, devido às correntes de modo diferencial? Então, aqui, ó, se nós temos essa corrente de modo diferencial aqui na figura 5.35a, nós temos, então, aqui ID, nesse sentido. Então, vai criar um campo E1, que vai ser mais intenso, porque ele está mais próximo, esse fio, do nosso ponto onde a gente queira. E a corrente I2, ela vai ser nesse sentido, e o campo elétrico devido a essa corrente vai ser o E2, como nós tínhamos isso lá em antenas de polo artesiano. Se a nossa corrente é num sentido, o campo elétrico é no sentido contrário. Então, nós teremos, devido às correntes de modo diferencial, na figura 5.35a, nós temos uma oposição entre os campos criados por uma e pelo outro fio, quando circula a corrente de modo diferencial. Então, a gente poderia dizer que esse campo elétrico resultante, líquido, ENET, seria E1 menos E2, nesse sentido. Já que essa fio está mais próximo, então o campo resultante vai ser nesse sentido, indo da esquerda para a direita. Agora, novamente, se nós temos as correntes de modo comum, que elas são correntes no mesmo sentido, indo da esquerda para a direita, então ambas as correntes vão criar campos que vão no sentido da direita para a esquerda, que é o que está acontecendo aqui embaixo. Ele vai da direita para a esquerda. E aí o campo líquido vai ser a somatória dos dois campos, E1 e E2. E evidentemente que, como nós já vimos, correntes de modo comum, elas, mesmo sendo muito menores, ou seja, as correntes de modo comum, elas, para gerar o mesmo campo elétrico resultante, que era aquele 40 dB microvolt por metro, nós precisamos de valores na ordem de 7,95, 7,96 microamperes. Enquanto que para correntes de modo diferencial, nós precisamos de alguma coisa na ordem de 20 miliamperes para criar um campo a 3 metros de distância. Então, as nossas correntes de modo comum, em alta frequência, nas emissões irradiadas, elas são correntes bem menores do que as correntes de modo comum. Do que as correntes de modo diferencial. E aqui, então, a gente pode lidar um pouquinho mais com esses chokes, porque ele nos diz que a gente procura que os enrolamentos sejam idênticos, ou seja, o mesmo enrolamento, L1 e L2. E o que a gente vai querer verificar é exatamente isso, como é que a gente, utilizando esses chokes, a gente consegue reduzir essas correntes de modo comum, ou seja, ou reduzir ou bloquear essas correntes. E aqui, então, eu vou mostrar lá e depois eu vou trabalhar aqui, ó, só para a gente ter uma ideia aqui, ó. Esse enrolamento aqui, ele vem nesse sentido. Tudo bem, ele vem nesse sentido aqui, ó. Vem aqui, vem por fora. Então, aqui nós vamos ter a corrente 1 vai criar um fluxo 1 nesse sentido. E a corrente 2 vai criar um fluxo também no mesmo sentido, ou seja, os fluxos estão se somando. Se os fluxos estão se somando, a gente pode imaginar simplesmente essa parcela aqui de circuito. Nós teríamos que a impedância aqui, ela seria simplesmente V1 dividido por I1. Mas quem seria V1? V1 é I1 que multiplica J ômega L, mas
Como a corrente I2 está indo no mesmo sentido, e daí você vai ter um fator positivo, então aqui nós teríamos J ômega L I1 mais J ômega M I2, que é isso aqui, ó. E daí o J ômega ele simplesmente chama de P. Então a nossa impedância seria isso aqui, ó, P L I1 mais P M 2 dividido todos por I1. Bem, mas nós podemos ter um outro tipo de enrolamento, né? No outro tipo de enrolamento, como está aqui, ó, no outro tipo de enrolamento. Agora sim, é que aqui as correntes já são as correntes de modo diferencial, né? Nas correntes de modo diferencial, eu tenho um fluxo que cria nesse sentido, e como a corrente de modo diferencial vem nesse sentido aqui, ó, ela vem, pela regra da Mandetta, ela vai criar um fluxo que vai se opor a esse fluxo primeiro aqui, criado pelo primeiro enrolamento. Então, aqui, ó, nós vamos ter esse, vai ser aqui embaixo, como nós estamos vendo aqui, ó, ele só fez uma alteração, vai ser um J, uma impedância de modo diferencial, seria um P que multiplica L menos, porque agora o que acontece é que eles estão se opondo. Se aqui eles estão se somando, aqui os fluxos estão se opondo. Se eles se opõem, a tensão é um J ômega L menos J ômega M. J ômega M. E o que se procura fazer muitas vezes é quando nós tivéssemos que L fosse igual a M, para que daí você não tenha nenhum efeito para as correntes de modo diferencial. Mas isso nem sempre acontece. Nem sempre acontece. Ou seja, nós gostaríamos que o L e o M fossem iguais, mas isso nem sempre acontece. E, por isso, para que a gente possa ter uma ideia melhor do seu funcionamento, ou seja, para quê? Porque esse tipo de enrolamento, se nós temos essa situação aqui, ó, vamos analisar a situação B. Na situação B, a nossa impedância, se L menos M, ela seria nula, ou seja, não teria nenhum efeito sobre as correntes de modo diferencial. Mas sobre as correntes de modo comum, nós vamos ter uma impedância, ou seja, cada um dos fios ele vai ser um L mais L mais M, ou seja, as impedâncias próprias e mútuas, devido ao tipo de enrolamento que nós temos, eles vão criar, então, uma impedância que dificulte o fluxo das correntes de modo comum em alta impedância. Ou, desculpe, em alta frequência. Em alta frequência. O que aconteceu? Caiu um grande na tua... porque uma coisa importante aqui, ó, olha só, os fluxos... Não, deixa aberto mesmo, mano, eu prefiro que fique aberto. Os fluxos, eles, devido às correntes de modo diferencial, eles se cancelam. Então, você não tem saturação. Claro, no caso das correntes de modo comum, como elas são iguais, a gente até pode dizer que vai existir uma certa saturação. Por essa razão, que é importante que você saiba, como nós temos aqui, ó, nessas duas impedâncias medidas, a gente tem a ideia. Para aquela faixa de frequência, que a gente sabe mais ou menos que são as frequências de existência das correntes de modo comum, que vai até mais ou menos os 200 MHz, a gente tenha um certo valor de impedância, então que ele diminua, ou seja, ele tem a saturação, mas a saturação não é tão pronunciada nessa faixa de frequências. Por isso que nós temos impedâncias na ordem de 100 mega, 100 ohms, desculpe, 100, 120, 130 ohms, na frequência de 100 MHz, até, por exemplo, até 100, 200, 300, 400, quase 500. Então, lembrando bem, as frequências elas existiam até alguma coisa da ordem de aproximadamente 300 MHz. As correntes de modo comum. Enquanto que aqui, por exemplo, você também tem para o sinúcleo de ferrite com 2 voltas e meia, você tem uma impedância, claro, já está nessa região aqui, já é o comportamento capacitivo, mas ainda você tem 200, 300 e 400 ohms.
desculpe, 400 Hz, 400 MHz, então aqui é 100, ou seja, aqui na verdade é 100, 200, 300, 400 MHz. Até 400 MHz, você tem a impedância de 200 ohms, mínima. Então, isso, de fato, nos dá uma certa garantia de que você tem um certo valor de impedância alta, mesmo em frequências muito altas. E para que a gente possa, eu sei que ficou meio confuso isso aqui, mas para que a gente possa, então, trabalhar um pouquinho mais com isso, vamos fazer um exercício. Vamos fazer um exercício. Deixa eu só colocar aqui. Um pouquinho mais. Não, esse exercício eu vou fazer aqui, ó. Deixa eu puxar aqui. Aqui, ó. Você vai me ajudar. Deixa eu aumentar aqui, ó, a exibição. Aqui. Exatamente isso aqui. Tá vendo esse choke aqui, ó? Então, nós vamos calcular a autoindutância, e você vai me ajudar, porque isso vai ser parte do teu trabalho. Ou seja, vamos lá. Ou seja, isso aqui vai ser um exercício, que vai ser o teu exercício... deixa eu fazer então, já que é assim. Então, deixa eu fazer isso aqui. Deixa eu jogar esse exercício para você, tá? Deixa eu jogar esse exercício para você aqui. Exercício choke. Espera só um pouquinho. Espera só um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Compatibilidade. Atividade. Vou criar uma atividade com nota. Então, atividade... Parte 9. Cálculo das indutâncias próprias nulas. E um choke. Um choke. Então, aqui eu vou tirar fora esse aqui e eu vou adicionar um arquivo. Deixa eu vir aqui. Bloco de notação, layout, compatibilidade. Deixa eu ver onde é que foi parar. Tá aqui. Exercício choke. Vamos lá. Tudo bem. 200 pontos. Vou dar até hoje. Ok. Não, não é amanhã. Aqui. Então vamos lá. Pimba. Foi. Deixa eu já aqui pegar. Ok? Então vamos lá. Aqui eu acho que eu sou obrigado a fazer uma jogada. Eu vou ter que parar aqui por enquanto. Vou parar essa apresentação. E eu vou... Espera só um pouquinho. Você já chegou para você ou ainda não? Já chegou. Já chegou? Então vamos aqui, ó. Aqui, ó. E aí vamos... tá bom. Uma janela. Tela inteira. Só que a tela inteira vai ser aqui. E eu vou fazer uma jogada aqui. E agora eu venho aqui. E vamos lidar um pouquinho aqui, ó. Deixa eu só reduzir o tamanho disso aqui. E a gente vai fazer o seguinte. Você tem na tua mão, certo? Então agora eu vou abrir aqui, ó, o
ou not. Até aqui nós calculamos esse aqui. E agora a gente pode criar um novo. Choke. E emissões conduzidas, que vai ser a próxima parte da matéria. Agora não. Então deixa eu fazer uma jogada aqui, ó. Olha só. A primeira coisa a gente fazer é redesenhar isso aqui, ó, tá? Ah, não. Vamos ser mais espertos, né? Ctrl+C, Ctrl+V? Não. Vou fazer o seguinte. Vou inserir, cadê aqui? Cadê? Desenhar. Não, vamos fazer isso aqui, ó. Vamos ver aqui. Aí. Ok. É. Olha só, estamos aqui, nós vemos por aqui, ó. Aí depois vem um aqui. A gente vem aqui, ó. E vem aqui e sai por aqui. Ah, não sai por fora. Na verdade, ele vem por cima. Fiz besteira aqui. Ctrl Z. Ele vem por fora. E vem por aqui. Ó, e vem por aqui. E sai por aqui. Aí depois vem um outro por cima. Vem por aqui. Agora eu entendi porque ele faz isso. Vem por aqui e depois ele sai por aqui. Olha só. Aí nós temos aqui, ó, o A minúsculo, B minúsculo, A e B. E aí já pode começar a pensar aqui, ó, eles são perfeitamente simétricos. Então ele pode dizer que aqui existe um L. Eu vou dizer que é um L1, não, mas tudo bem. Eu vou dizer que eles são L e L, perfeito? E aqui, ó, agora a gente vai ter que verificar o seguinte. Aqui vai existir uma certa corrente. E a gente vai ter que verificar por onde é que retorna a corrente, tá bom? Olha só. Então, nós temos a primeira situação aqui, ó. Eu vou te ajudar a montar a equação, mas você vai fazê-la, tá bom? Então, com os terminais A e B conectados. Então, conectados. Vou fazer uma coisa aqui. Deixa eu só apagar o B aqui, ó. Deixa eu só apagar o B. O B aqui, ó. Olha só. Então, nós temos o primeiro caso, caso A. A e B conectados. A e B conectados. Então, faço isso aqui, ó. A e B conectados. Certo? Então, nós temos L. Aqui entra um ponto. A corrente entra por aqui. Se a corrente entra por aqui, ó, a gente vai chamar isso aqui, ó, de fluxo 1. Agora, a nossa corrente I2, então ela vem por aqui, ela vem por aqui, e ela vai sair por aqui. Tá? Eu já vou deixar assim, entendeu? Então, o que vai acontecer? O fluxo é aqui, mas, na verdade,
essa corrente que vem por aqui, ela vem por aqui, assim. Ela vem por aqui, ó. Ela vai criar, olha só. Então, essa corrente que seria a nossa corrente I2, que ela estaria vindo por aqui, ela vai criar para cá, opa, Ctrl Z, ela vai criar para cá um fluxo 2. Então, nós temos fluxo 1 menos fluxo 2, certo? Então, o que acontece aqui, ó? A gente pode dizer Z. Z é o quê? Nossa impedância. Z é o nosso J, aqui, J ômega L. Depois nós temos que ver qual é a frequência que está trabalhando. Está trabalhando com a frequência de 50 MHz. 50 MHz, J ômega L. Só que aí acontece uma coisa. Essa corrente 2, ela estaria entrando aqui. Quer dizer, não entra aqui, ela está saindo aqui. Deixa eu tirar o Ctrl Z. Só que aqui, ó, a corrente entra por aqui, cria um fluxo para cá. Depois a corrente entra por aqui, ela cria o fluxo para cima, ela se opõe. Então aqui é menos J ômega M. Então aqui, ó, nós teríamos um M, um J ômega M. E aí depois ela vai vir por aqui, mais J ômega L. Na verdade, deixa eu fazer um Ctrl Z. Aqui. Mais J ômega L. Só tem um detalhe. Se a corrente entra por aqui, ela cria um fluxo para lá, só que a outra corrente vindo para cá. É que as correntes aqui, ó, J ômega L e 1. Não, desculpa. Era mais fácil fazer outra coisa. Vou fazer de outra forma, tá bom? V, J ômega L e 1. Tá? Eu vou chamar de I1 aqui, tá bom? Essa aqui, ó, é a corrente I1. Essa aqui, ó, é a corrente 2. Depois eu vou dizer que uma é menos a outra, tá? Ou seja, só que minha corrente 2, eu já estou dizendo que ela vem no sentido contrário. Então aqui é J ômega L, J ômega L e 1, menos J ômega M, J ômega M e 1. Aí depois ele vem mais J ômega L I, tudo bem, J ômega L I, tudo bem. Aqui, na verdade, é a mesma corrente que está circulando. Então, menos J ômega M I. Tudo bem, eu posso chamar de 2, chamar de 2. Mas como I1 igual a I2 igual a I. Então, nós temos que V sobre I vai ser J ômega L mais J ômega L menos J ômega M menos J ômega M. Então, isso aqui vai nos dar Z, ou seja, temos isso aqui, dá J2 ômega L menos J2 ômega M. Então, a gente pode dizer que isso aqui é a impedância Z. Z AB vai ser J2 ômega L menos M. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Ah, não, já se perdeu. Então, deixa eu fazer aqui.
não. Ah, que legal. Se eu for escrevendo aqui, ele pode fazer mais. Se eu fizesse assim. Ah, hum. Olha, esse é o primeiro caso, certo? Vamos ver o segundo caso. Vamos ver se ele vai, se eu vou conseguir fazer aqui. Vamos ver se eu consigo fazer aqui. O segundo caso. Segundo caso. Ah, quero ver só uma coisa aqui. Segundo caso. No segundo caso, o que que nós temos? Vamos desenhar a mesma coisa. No segundo caso, o que que nós temos? Veja, vamos desenhar a mesma coisa. Segundo caso, eu venho aqui, ele sai por fora. Ah, ele vai por fora, tá bom. Ele vai por fora. E aqui é a mesma coisa. Vem por fora, entra aqui. Deixa eu fazer um Ctrl Z, porque ele veio muito fora. Então aqui nós temos de novo A minúsculo, B minúsculo, A maiúsculo e B. E aqui é ligando. Ah, tudo bem. Mas o que que nós temos aqui, ó? Isso aqui vale, tá aqui, ó. É 300 mil, ângulo 90. É igual a isso aqui, ó. Só que em 50 MHz. E agora, ligando A e B. Ó, ligando os terminais A e B. Isso aí vai dar um sistema, né? Vai dar um sistema, exatamente. 2x2. Você vai ter 2 por 2. Espera só um pouquinho. Agora espera só um pouquinho. Você não vai ver. Ué. Você não vai ver. Eu só quero ver se é de fato isso mesmo. É A e B mesmo. A Tudo maiúsculo bem. e B minúsculo, né? É, você vai ligar o A minúsculo e B maiúsculo. Então, nós teríamos que basicamente alimentar isso aqui, ó, entrando, exatamente. Então, aqui, ó, o que que vai acontecer? Você vai alimentar, você vai ser aqui.
Então, é como se a corrente estivesse vindo por aqui, ela vai por aqui e depois ela retorna. Entende? Então, você vai ter uma tensão entre AB e, se você quiser, daí o que vai acontecer? Vamos lá. Então, você está ligando. Você está ligando. Eu vou fazer uma coisa aqui por fora, tá? Aqui é B. É como se eu estivesse fazendo isso aqui, ó. AB. Então, você está entrando com uma corrente aqui e essa corrente Só aqui, uma ó. coisa, professor. Eu acho que não faz diferença até na ligação, mas na verdade, né, ele pede para ligar A maiúsculo com B minúsculo, né? Deixa eu ver aqui. Porque A Ah, minúsculo não, não, com não, 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 maiúsculo exatamente, 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 exatamente. Você está certíssimo. é onde ele está fazendo a medição. Não, exatamente. Não, exatamente isso. É porque é muito estranho. Por isso que é bom você estar lendo. Então, os terminais A maiúsculo e B minúsculo conectados. Então, exatamente isso. Você está conectando aqui, ó. Mas acho que não ia fazer diferença, né? Não. Mas é que daí, só para aquilo que nós estamos fazendo, só para aquilo que nós estamos fazendo, ele fica melhor mesmo, conectando desse jeito. Por quê? Porque daí a corrente entra aqui, a corrente circula por aqui, a corrente vem por aqui, ela vem por aqui, e ela entra aqui. E daí ela sai aqui. Ou seja, então a corrente vai seguir esse caminho. Ou seja, de certa modo é como se aqui fossem as correntes de modo comum. Então, o que que nós teríamos aqui? O que que nós teríamos aqui? Vamos lá, V. J ômega, L, I. Agora tem que ver. Se a corrente entra por aqui, ó, ela vai criar um fluxo que vem para cá. Fluxo 1. Se ela vem por aqui, ó, ela vai criar um fluxo que vai nesse sentido. Então, a gente pode dizer que é fluxo 1 é igual ao fluxo 2. São no mesmo sentido. Fluxos no mesmo sentido. Ou no mesmo sentido. Então, o que é que vai acontecer aqui? Vai acontecer mais J ômega MI mais J ômega L I mais J ômega MI. Então, aqui nós temos que V sobre I, que é Z2, vai ser J2 ômega L mais M. Isso aqui vai ser igual a 10 na sexta, ângulo 90 graus. Ohms. Ohms. Em megahertz. Em 50 megahertz. Então veja quanto vai dar. Tenta calcular agora. Agora é contigo. Tá? Uhum, só um minutinho. Vai lá. Deixa eu só terminar de anotar aqui. Sim. 10 a sexta. Ângulo 90. Megahertz. Outra.
Hum. Três na sexta. Vou pegar HP. Pegue lá. Tá gripado, homem? Não, é rinite. Renite? Na verdade, é borracha. Borracha? Borracha. Sério? Quando começa a Aham. Quando eu mexo com borracha, começa a ficar ruim do nariz. Interessante. Faz sentido.
Professor, Sim. resposta do L deu 6,5 mili? Não. Não? Não. Acho que você deve estar cometendo um errinho aqui. Deixa eu ver como que ficou a equação mesmo da segunda. Já te mostro. Tá certo. Ah, claro, né? Faltou Entendeu? multiplicar por... Ah, tá. Não. É, Onde que eu errei? Faltou multiplicar por 2π. exatamente. Então Então, vai no lá. caso, é só pegar a resposta ali e dividir por 2π. 2π. Deixa eu ver. Faz isso. Certo. Que coisinha. Tudo bem, deixa eu ver se eu vou dar. Deixa eu ver. Uma menos a outra. Tá errado. Não era assim que fazia?
Tá. Professor, Sim, L deu 1 mili perfeito, isso mesmo. e o M deu 0,6 mili, isso? É mais ou menos isso, um 0,6. Em caso decimal, deu o primeiro e o segundo número dele é quanto? 0, 5, quanto? É 0,556. Isso mesmo, beleza. Mili. É Beleza. isso aí. Beleza. 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 Na verdade, o L deu 1,03, né? É isso mesmo, 1,03 e Mili. outro deu da 0,05. Uhum. Beleza. Beleza, é isso aí. Pode mandar para mim? Manda, só deixa eu colocar a resposta e eu já tiro uma foto. Ué, 6. o que aconteceu aqui? Deixa eu ver aqui se eu tiro a foto. Ué, o que aconteceu aqui? Ah. Ué? Que estranho. Hum. Ok. Hum. Trinta micro. Ah, tá. Isso aqui é uma volta só. Yes. Ah, tá. Isso. Beleza. Okay. Beleza? Uhum. Ótimo. Ok. Então vamos lá. Então aqui eu vou. Ok. Vamos só. Eu nunca cheguei muito nessa parte aqui. Com você vai ser a primeira vez, tá vendo? A vantagem de você falar sobre. Deixa eu só colocar aqui. Deixa eu fazer uma inversão aqui. Deixa eu fazer uma inversão. Deixa aqui. Deixa eu sair daqui. Só para verificar se você. Ué? Ué, cadê? Só para verificar. Beleza, é isso aí.
Hum. Na verdade, ali na equação ali faltou colocar o W. É. É porque aqui, na verdade, Eu fiz a consideração ali na conta ali depois, mas faltou só colocar ali na equação. sim, exatamente. O que está faltando aqui, exatamente. Faltou 2π. 2π, na verdade, 2 vezes 2π. Depois aqui você acertou. Uhum. L menos M, exatamente. E esse aqui, sim. Beleza. Ok. Bem, então agora a gente pode fazer o seguinte. Eu vou interromper essa parte aqui. Vou trazer para cá. Pegar esse aqui. Vamos falar um pouco sobre isso, que eu acho que eu nunca tinha falado sobre as emissões conduzidas. Então vamos lá. Bem, as emissões conduzidas, elas acontecem justamente pela fiação elétrica. E pela fiação elétrica, nós tínhamos visto antes que a gente tinha que trabalhar com a LISN, que é aquela impedância, é uma rede estabilizadora de impedância de linha, que ela estabilizava não na frequência, mas para todas as frequências de 150 kHz até 30 MHz, e estabilizava em 50 ohms. E a gente procurava conhecer justamente quais eram os níveis das correntes que iriam da fase para o terra e das correntes que iam do neutro para o terra, e que tinham bastante a ver com as correntes de modo comum. Por quê? Porque esses sistemas, essas correntes de ruído, quando elas entram dentro da fiação elétrica, como está escrito aqui, ó, essa fiação elétrica, que é o conjunto de fios ligando essas várias tomadas, ela vai funcionar como sendo uma grande antena. E funcionando como uma grande antena, então ela vai irradiar para o seu ambiente, ao seu redor, né? Então, isso podendo levar a interferência em outros sistemas eletrônicos. Então, a nossa preocupação é justamente as emissões conduzidas, que podem causar essas interferências, as emissões irradiadas que podem provocar as interferências. E aí nós voltávamos, deixa eu ver se vai dar certo se eu fizer isso aqui. Nós voltávamos a considerar justamente a LISN, em que nós tínhamos na fase as correntes de modo diferencial, então que elas vão e que elas retornam pelo neutro, mas nós tínhamos as correntes de modo comum, que elas vão da fase e elas retornam pelo green, ou seja, pelo fio terra, ou pelo fio de segurança, como a gente chama aqui. Então, você vai ter uma corrente de fase para o terra e uma corrente de neutro para o terra, criando, então, essas duas correntes que vão circular pelo terra. E aí, naturalmente, nós temos a fase neutro e o fio de ground, ou fio de terra. Então, o sistema de energia estaria à direita, aí a LISN era simplesmente para a gente conseguir medir quais eram essas correntes de ruído, e nós tínhamos aqui, então, o produto. E esse produto que vai gerar essas perturbações. Então, como está dito aqui, o propósito do teste de emissão é medir as correntes de ruído que saem do produto pelo cabo de alimentação AC. A medição não pode ser feita por uma ponteira de prova de corrente, por quê? Porque existe o ruído que vem da rede e que atingiria essas ponteiras, né? Então, você precisaria de um sistema, voltando a falar aqui, ou seja, um sistema em que você conseguisse blindar as perturbações que vêm de fora para dentro e, ao mesmo tempo, ou seja, você tem um sistema que conseguisse medir justamente e tão somente as perturbações
que venham sendo gerados pelos produtos, né? Então, a impedância vista para dentro do sistema de energia muda de tomada para tomada, de construção para construção. Sim, para tornar constantes as medições de ambiente para ambiente, a impedância deve ser estabilizada. E então, essa Listing vai ter dois objetivos. Apresentar uma impedância constante, para a tomada de energia do cabo do produto na faixa de frequência do teste de emissão conduzida. E bloquear as emissões conduzidas que não são devidas ao produto sendo testado, para medir apenas as produzidas pelo produto sob teste. E mais outros objetivos também é justamente apresentar uma impedância constante de 50 ohms entre os condutores fase e terra e entre os condutores neutro e terra. Então, fase e terra e neutro e terra, 50 ohms. E prevenir também que o ruído externo conduzido do sistema de energia, que vem da rede elétrica, ele contamina essa medição. E, como nós já tínhamos escrito antes, os objetivos devem ser satisfeitos entre 150 kHz e 30 MHz, que é justamente essa faixa de frequência que tem que ser controlada a perturbação, ou ser controlada essa perturbação que venha de fora, e ao mesmo tempo que seja controlada essa emissão que seja produzida pelo equipamento. E aí, naturalmente, você vai utilizar capacitores de 1 microfarad entre fase e terra e entre neutro e terra, que deve desviar esse ruído externo vindo do sistema de energia externo. E os indutores de 50 microhenry devem bloquear esse ruído também. E os capacitores de 0,1 microfarad é prevenir qualquer componente DC, sobrecarregar a entrada do receptor de teste, que é isso aqui, ó. Então, aqui, ó, nós estamos na Listing, é um capacitor de 1 microfarad de 50 ohms, que vai ter a função, então, de desviar correntes que vêm em alta frequência, de 150 kHz até 30 MHz, que elas circulem preferencialmente por ele e retornem para o sistema. Do mesmo modo, essa impedância de 50, essa indutância de 50 microhenries também tem a função de bloquear essas correntes de 150 kHz até 30 MHz, tanto na fase quanto do neutro. E aqui, então, nós temos isso aqui, ou seja, se nós olhamos o elemento de 50 microhenry, que é esse aqui, ó, a impedância dele em 150 kHz é 47,1 ohms. E em 30 MHz, a impedância dele é 9.424. Do mesmo modo, essa impedância em 1 microfarad, ela é 1,06 ou 1,06 ohms. Então, ele já vai tendo uma tendência de retornar por aqui, a partir de 150 kHz. E se a impedância na hora de 30 MHz, essa impedância de 1 micro é 0,0053, ou seja, então ele tem um alto bloqueio aqui, e é muito mais fácil dele passar justamente pelo capacitor de 1 microfarad, e esses ruídos que vêm de fora da rede. E agora, esse capacitor de 0,1 microfarad, ele tem uma impedância de 10 ohms, então ele tem a impedância aqui de 10 ohms, aqui é 47, é quase 5 vezes maior, apesar que aqui também tem uma impedância de 50 ohms, e isso deve de algum modo ser levado em consideração, para que essa corrente de fase ela não vá para fora, ou uma parte dela não vá para fora e venha para dentro. Provavelmente deve ter algum tipo de compensação que se faça em função das impedâncias que são vistas. Mas quando você já tem 30 MHz, a impedância de 0,1 microfarad, ela vai cair para 0,053 ohms. Então fica em mais alta frequência, indo de 150 kHz para 30 MHz, é cada vez em frequências mais altas, a tendência é de ele passar simplesmente aqui pelo recibo de 50 ohms, que vai ter um cabo coaxial e vai até um analisador de espectro, tanto para medir a corrente que venha da fase para o terra, quanto a corrente que venha do neutro para o terra, que são as correntes, na verdade, as correntes de modo comum, ou corrente de ruído.
Eu sei que a formulação não ficou boa. Professor, Pergunte. uma dúvida. No circuito anterior, eu só não achei aquele 1 micro Henry indicado ali no trabalho. Ó, tem o micro Henry, tá aqui, ó. Aqui, ó. Tá o micro Henry. Olha. Nós temos um micro Henry, 50 desculpe, é 1 microfaraday. Ah, tá. Aí eu falei o micro Henry? Não, é que na tabela tá micro Henry. Ah, então pera só um pouquinho. Então, então, pera um pouquinho. Deixa eu até fazer uma coisa aqui. Vamos aproveitar a oportunidade. Vamos já corrigir isso aqui. Ó, é 50 micro Henry, 0,1 microfarad e 0,1... Desculpe, 0,1 microfarad e 1 microfarad. Então, vamos já corrigir isso aqui. Beleza. Obrigado. Nada. É assim mesmo. Na verdade, aqui, ó, esse aqui ele é antigo. Aí aconteceu uma coisa, eu tenho que alterar, porque isso aqui é um fasor. E para ser fasor, a função dele é exatamente outra, né? Mas vamos a um outro ponto, né? Então, o que você mede é a tensão entre a fase e o terra. Mas só que isto, ele tem essa relação, porque o que você quer medir, o que você gostaria de medir é corrente. Então, a corrente elétrica é exatamente essa corrente de fase ou a corrente de neutro. Mas você não mede a corrente, ou seja, você não está usando uma ponteira de prova, você está usando a Lisne, através da qual vai circular essa corrente, que é a corrente de fase, e o que você vai efetivamente medir é essa tensão aqui, ó, VN e VP. Então, vai circular por aqui a corrente de fase, ou seja, a fase terra ou neutro, e N, que é a corrente neutro terra, e você vai medir essa tensão. Aqui, a VN, entre na verdade, aqui é 50 ohms e 1K, que dá mais ou menos 47 ohms. E aqui é a mesma coisa, então você mede tensão, mas o que você quer é corrente. Então, para que você considere essa corrente, você tem que dividir esta fase por 50. Na verdade, provavelmente aqui, até para medir a corrente, fica até mais fácil, porque como as correntes, ele não é exatamente 50, é 47,8, a gente faz a aproximação de 50. Mas essa corrente de fase, a corrente de neutro, você vai dividir pelo paralelo entre 50 e 1.000 ohms. E esse paralelo vai nos dar 1.000, 50 vezes 1.050 divide, que dá 47,61, que foi o que você, inclusive, que você calculou. Então, na verdade, esse aqui, se a gente for querer calcular o valor exato, ou mais próximo, seria 47,61. Claro que nós estamos fazendo só mais uma aproximação. O livro faz uma aproximação. Não sei se você entendeu que aqui, ó, você tem um paralelo entre esses dois. E o paralelo entre 50 ohms e 1K dá 47,5, mais ou menos. Uhum. Tá? Porque daí você consegue, então, calcular mais exatamente qual é o valor da corrente de ruído que vem pela fase e qual a corrente de ruído que vem pelo neutro. Por quê? Não podemos esquecer que nós estamos lendo valores de corrente elétrica na faixa de 150 kHz até 30 MHz, e não as correntes de operação ou as correntes harmônicas. Se você fosse trabalhando com qualidade de energia, você trabalharia com correntes de fundamental, na verdade, normalmente é terceiro harmônico, quinto harmônico e até 11º, 15º, 17º harmônico, ou no máximo até o 50º harmônico, que daria 3.000 Hz. 3.000 Hz. Então, quando você trabalha com qualidade de energia, você se preocupa com frequências que vão até 3.000 Hz. Quando você está preocupado com compatibilidade eletromagnética, você começa a se preocupar com correntes que são correntes de 150 kHz. E que vão até 30 MHz, porque, de novo, são essas correntes de ruído que vão ser emitidas até a rede elétrica, e a rede elétrica vai funcionar como se fosse uma grande antena. E aí vai irradiar através da rede elétrica.
Então, constando os capacitores são curto-circuitos e os indutores de circuito aberto na frequência de medição, exatamente isso. E aqui, então, novamente, nós temos as correntes de modo diferencial e as correntes de modo comum. Só que essas correntes de modo diferencial, da forma como estão aqui, elas vão pela fase e elas retornariam pelo neutro. E elas vão para fora do sistema e depois elas retornam. E as correntes de modo comum, ela vai pelo VP, ou seja, só que ela vai retornar pelo fio de terra. Então, da mesma forma como essa corrente IN, ela também vai ter uma corrente de modo comum, que ela vai passar por essa tensão, tensão VN, que é os 50 ohms, e vai retornar pelo fio de terra. Ou seja, as correntes de modo diferencial, essa Lisner, ela não deveria fazer nenhum efeito. Apesar de que você também tem correntes de modo diferencial existindo nessas frequências de 150 kHz até 30 MHz. Ou seja, não deixa de existir essas frequências. Não deixam de existir essas correntes nessas frequências. E aqui, então, eu fiz isso aqui, eu até dei uma arrumada. Você pode dizer que as correntes de fase são IC mais ID, e a corrente de neutro é IC menos ID. IC menos ID. Então, a corrente ID, após alguns cálculos, eu simplesmente somo, por exemplo, ID, eu posso fazer IP menos IN, que IC desaparece, e fica 2ID. Então, ID é 1/2 de IP menos IN, dividido por 2, e a corrente C é 1/2 de IP mais IC. E as tensões medidas vão ser, que eu quero a corrente, como nós vimos aqui, ó, IP e IN, então IP vai ser IC mais ID, e a corrente IN vai ser IC menos ID. Então, nós medimos essas tensões, porque são essas tensões que efetivamente vão ser medidas lá no osciloscópio. E, então, mas aqui vai acontecer algo interessante. Eu vou ter que mostrar para você depois o livro. Mas as correntes de modo comum e correntes de modo diferencial, elas já começam a ter ordem de grandeza que sejam parecidas. E em algumas partes, ou seja, em algumas frequências, por exemplo, as correntes de modo comum, elas podem ser muito superiores às correntes de modo diferencial. Então, aqui vai acontecer que essas correntes, elas são correntes efetivamente que têm um certo predomínio. Da mesma forma como lá em frequências acima de 150, 200, 300 MHz, você tinha o predomínio dos campos que eram criados pelas correntes de modo comum, os componentes de campo elétrico que eram predominantemente de corrente de modo diferencial, mesmo que as correntes fossem muito menores, aqui não. Aqui, efetivamente, nas emissões conduzidas, as correntes de modo comum, elas podem ser bem superiores ou muito superiores às correntes de modo diferencial. Na verdade, aqui, ó, tá bom, vou fazer uma coisa aqui. Deixa eu só fazer uma jogada aqui. Ó. Eu vou interromper essa apresentação aqui agora, só para te mostrar isso. Deixa eu só te mostrar. Deixa eu só fazer uma coisinha aqui. Nesse ponto, por exemplo, o senhor vai mostrar o livro? Sim. Aqui, deixa eu vir aqui. Devia manter a tela mesmo. Tá aqui, ó. Ó, esse aqui é o livro do Clayton. Aqui, ó. Ou seja, ele usou uma técnica para poder medir as correntes de modo comum e modo diferencial. Ele fez essa observação. Então, ele conseguiu, tendo a corrente total, ele conseguia, usando uma determinada estratégia, ele conseguia calcular quem era exatamente cada uma dessas correntes, as correntes de modo comum e as correntes de modo diferencial, e ele conseguia saber, então, em cada faixa de frequência,
quem era predominante. Então, você vê que de 150 kHz até 1 MHz, o predomínio são as correntes de modo diferencial. Mas a partir de 1 MHz até algumas dezenas de megahertz, você tem o predomínio, não um, na verdade, isso aqui deve ser um pouco mais, evidentemente, mas você tem, então, nessa faixa intermediária, talvez de 5 MHz a 20 MHz, por exemplo, quem é efetivamente predominante são as correntes de modo comum. E após isso, ou seja, você tem de novo um declínio, ou seja, após essa frequência de uns 20 MHz, você tem o declínio das correntes de modo comum e você tem um aumento das correntes de modo diferencial. Ele fez uma estratégia aqui, ó, deixa eu ver. Isso aqui é o choke, ele fez o choke aqui. Deixa eu ver. Ele fez essa estratégia porque ele utilizou um componente, provavelmente foi esse aqui, ó. Exatamente. Né? Ele fez um componente para separar as correntes de modo comum e de modo diferencial. VP, VC, VN, VC, assim, exatamente isso. Ele fez uma estrutura em que você tinha as duas tensões, só que aí ele fazia uma inversão, ou seja, ele fez uma inversão na tensão, e essa inversão na tensão ele conseguia, então, calcular em cima de uma resistência de 82 ohms, usando dois conjuntos de transformadores, ele conseguia com isso, então, calcular quais eram as tensões, e aí com essas tensões você consegue descobrir quem são as correntes de mais alto valor. Então, ele fez isso aqui, ó. Então, ele fez exatamente isso aqui, ó. Ele fez exatamente essa jogada aqui, ó. Ok, então isso aqui é só para você ter uma ideia que, de fato, nas emissões conduzidas, realmente, as correntes de modo comum, elas podem ser muito maiores do que as correntes de modo diferencial, em uma determinada faixa de frequência. Então, aqui, ó, como ele mesmo escreveu, né, ou seja, as duas tensões VP, elas podem ser até definidas em determinadas faixas de frequência, simplesmente 50 vezes IC, ou 50 VN e VN, VP e VN, 50 vezes IC, 50 vezes IC, quando a corrente de modo comum for muito maior que a corrente de modo diferencial, como eu mostrei para você um pouquinho antes. E as tensões VP são 50 vezes ID, e VN vai ser menos 50 vezes ID, quando o ID for muito maior do que a tensão. Depois eu só vou ver uma coisinha aqui para verificar essa relação aqui. Tá? Bem, e então, como é que você pode fazer? Vamos só comentar um pouquinho sobre isso aqui. Ó. Tá certo. Então, aqui, ó, você tem dois métodos para redução dessa corrente de modo comum. Veja, a corrente de modo comum é a corrente que circula pelo neutro. Então, se ela circula pelo neutro, o que se pode fazer é colocar uma indutância exatamente sobre o neutro. E daí, com essa indutância, conforme a frequência vai aumentando, então você consegue reduzir essa corrente de modo comum, justamente por essa colocação desse indutor de terra, tipicamente de 0,5 mR. E uma outra estratégia que você pode fazer, porque daí você só vai ter essa questão dessa capacitância parasita, é você simplesmente deixar aberto o fio de terra. Claro que aí tem a questão só do perigo do choque elétrico. Entende? Então, você pode vir a tomar um choque por causa disso. Por quê? Porque já que você bloqueou esse fio, então vai, de algum modo, em algum lugar, como ele fala aqui, nessas paredes metálicas do site de medição, você teria isso, porque isso aqui estaria acontecendo de você no ambiente de medição. Então, você teria essa tensão VCM, que é a tensão de modo comum, que existiria entre as estruturas metálicas e o nosso
a nossa fonte, vamos chamar assim, ou seja, então você teria, de certo modo, um retorno dessa corrente de alta frequência, porque ela procuraria ter um retorno para a fonte de alimentação, porque essa fonte de alimentação provavelmente vai ser uma fonte chaveada, por exemplo. Do mesmo modo como ele também fala que entre os fios dos transformadores, você tem, entre os fios transformadores, você tem uma capacitância parasita. Então, ali, que poderia, a gente imaginar que bloquearia essas correntes de modo comum, modo diferencial, e pode bloquear um pouco, mas devido a essas capacidades, então, você tem um enrolamento, dois enrolamentos, primário e secundário. Entre eles, você vai ter uma certa capacitância, porque você vai ter uma diferença potencial, e por ali vai existir, então, um fluxo de corrente através dessa capacitância parasita. E aí nós teríamos, por ali, essa capacitância, então, que nos teria essas correntes de modo comum. Pode reduzir um pouco também, evidentemente, mas ainda assim existiria. Ok, vamos fazer uma coisa, eu sei que nós estamos mais... Vamos dar uma parada aqui depois de falar um pouco sobre os filtros? Podemos dar uma parada? Até mais ou menos umas 9 horas? Pode ser? Tá? Claro. Beleza, então. Tá bom? Então, Beleza. até umas 9, talvez 10 minutos. 9:03, tá bom? Ok, Eu acho beleza. que eu não consigo... Já vi que a gente não consegue menos que 7 minutos, tá bom? Então, até daqui a pouquinho, tá bom? Daqui a pouco. Sim. Beleza, então. Eu vou parar aqui agora a gravação. Aqui. Interromper a gravação.